Estou agora pegando estrada para ir até Indaiatuba. Vou falar agora com uma das minhas melhores amigas da vida. Uma pessoa que eu costumo dizer que ela tem muita coragem. Eu gostaria de ter um terço da coragem dela para realizar tudo que ela já teve coragem de fazer na vida. Ela é daquelas pessoas inovadoras que, mesmo tendo um cargo super importante bem remunerado, ela resolveu abrir mão de tudo para seguir um sonho. Se você empreende, você vai se identificar um pouco com isso. E espero que vocês gostem do episódio de hoje, que vai ser com a Tatiane Ogawa. Se você me conhece, você já ouviu falar esse nome. Tati, tô chegando para gravar o nosso episódio de hoje do Meu Amigo Empreendedor Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meu Amigo Empreendedor Podcast. Vocês já viram na introdução desse vídeo que esse episódio é com uma das minhas maiores amigas da vida, a minha irmã nipônica, tal, vocês já vão conhecê-la. Mas antes eu quero pedir para você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor a já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like nesse vídeo, encaminhar para os amigos, pedir para os amigos também se inscreverem e seguir a gente na rede. Meu Amigo Empreendedor Podcast, Bianca Dio e Tatiana Ogawa do Quinta Lorena. Seja muito bem-vinda, Tati. Obrigada. Tati, se apresenta um pouco pra gente. Conta quem é essa musa nipônica, Tatiana Ogawa. Eu sou Tatiana Ogawa, sou formada em comunicação. Trabalhei anos na área. Trabalhei muito com a mídia, numa agência de publicidade. E depois eu fui para o e-commerce. Em 2010, quando o e-commerce estava começando, eu fiquei 10 anos nessa área e depois eu saí para poder empreender. Eu acho que esse é o assunto do dia. A Tati, quando a gente era novinha, a gente trabalhou junto, a gente se conheceu trabalhando junto e virou uma grande amizade, né, Tati? Uma irmandade, na verdade. E eu tinha o costume de dizer antigamente, que eu acho que esse costume ainda vale para hoje em dia, que ela é uma das pessoas mais unânimes que eu conheço. É muito difícil não gostar dela, só que a Tati, ela não é só unânime pela simpatia, pela educação, mas pro trabalho. Pensa numa pessoa boa para trabalhar, boa para se dedicar, depois você pode contar, que chega lá, que faz, que entrega. E a Tati sempre teve esse perfil, e esse perfil dessa pessoa que a gente pode contar pro trabalho, é um perfil empreendedor, né, Tati? Você sempre teve esse perfil de cuidar da empresa que você estava trabalhando. Tanto que você virava quase sócia. Quando você foi trabalhar como gerente de marketing, você era quase uma terceira. Eram 3 donos, não me lembro, uma quarta dona do trabalho, porque você já tinha essa veia do intraempreendedorismo, né? Eu sempre trabalhei com muita vontade, então sempre foi pela empresa. Isso era muito legal, porque eu lutava pela empresa, eu brigava pela empresa. Eu acho que o marketing tem isso de, não sei, essa vontade, essa proatividade, mas eu realmente sempre fui muito proativa no sentido de ir atrás de novidades, de brigar por aquilo para dar certo, por projetos para darem certo. Eu sempre, não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, mas eu queria que desse tudo muito certo, o perfeccionismo nesse sentido. Então, acho que foi o empreendedor. Intraempreendedorismo. Isso. E quando eu vim aqui, Tati, eu fiz uma introdução nesse vídeo, que você só vai conhecer essa introdução quando o podcast for pro ar, falando que você é uma das pessoas mais corajosas que eu conheço. Porque a Tati, ela já estava numa posição de sucesso da vida dela. Não, vou voltar um pouco mais atrás. A Tati, ela estudou, se dedicou para passar num vestibular de uma faculdade pública para fazer um curso. Quando chegou lá, ela falou assim, não é isso, vou desistir tudo. Você começou a fazer arquitetura, né? Não, pedagogia. Eu fiz pedagogia na USP. E chegou lá, seu coração bateu depois de você estudar tanto para passar numa USP que não é fácil. Você falou assim, não é isso, vou pro marketing, quero estudar marketing, vou me encontrar em outro lugar. Como que foi? Eu quero chegar em todas as suas coragens de mudar de rota.
Mas vamos começar ali, assim, né? O que te consome, assim, Tati, pra você ter essa coragem de, tipo assim, não tô feliz, agora eu tô feliz. Como que isso funciona dentro Eu de acho você? que é uma inquietude, eu acho que também são expectativas que a gente cria. E a minha persistência, às vezes eu até me julgava por isso, então, não fui persistente o suficiente, ou não, eu parei na hora certa para não ir demais e depois ter me arrependido. Então, eu acho que eu chego no meu limite. Então, eu tento até onde eu falo, não, Não eu tô feliz. preciso sentar, tanto que eu tentei o máximo que eu pude e realmente não consegui mais ir, não consegui mais ter aquelas aulas, pensar no futuro que seria com aquele curso. Então eu analisava o que eu vou fazer, com o que eu vou trabalhar, qual que vai ser minha renda. Não é o futuro que eu quero. Por mais que eu gostasse de educação e tinha um sonho de trabalhar com educação, eu vendo como as pessoas trabalhavam e o quanto elas recebiam e como elas eram valorizadas, não era a vida que eu queria. Então eu cheguei no meu limite e foi quando eu falei, não consigo, era físico, eu chorava, eu não conseguia mais ir. Então eu cheguei nesse limite, mas um pouco antes, lógico, eu já sofri, já queria, minha cabeça não sabia por que ela doía, por que eu sentia dor, mas era provavelmente porque eu não estava feliz naquilo que eu estava, ou o futuro que eu estava imaginando, né? Aí você foi pro marketing, foi estudar marketing. Fui estudar marketing, Foi marketing mesmo que você fez? fiz propaganda em marketing. E daí ela foi trabalhar com mídia. Daí de novo bateu o negócio na Tati. Não vou mais trabalhar com mídia. Eu vou trabalhar com marketing e vou, que nem uma louca, abrir um departamento de e-commerce na empresa sem saber o que é isso. Tava começando, né? Então, na Portal mesmo, começou terra com uns banners, então eu já gostava bastante dessa área do digital. E eu já tinha trabalhado como estagiária nessa empresa, nessa rede, né, de calçados. E eles falaram, Tati, a gente quer abrir o e-commerce, você volta? Aí eu voltei com um desafio e eu acho que isso que me motivou realmente, uma coisa nova, o digital estava crescendo, tudo era novo, tanto a área de mídia quanto o e-commerce em si. Então, realmente, eu deixei a mídia tradicional e fui para o online. E acho que isso chamou bastante atenção por ser o online, que eu achava que era o futuro. E é isso, de novo, é olhar o futuro, é como que o que seria bom para mim inconscientemente. Eu nunca fiz um plano, daqui 10 anos eu quero. E foi indo, eu acho que foi o momento, e acho que é um pouco de feeling também do. E coragem, né, Tati? Porque você estava super bem ali naquela empresa, que é a empresa que a gente trabalhava, super bem conhecida, com planos de crescimento ali, e daí teve coragem. E para mim, o que foi interessante na época que a gente era nova, não tão nova, mas a gente era nova, então, você não sabia nada de e-commerce. Eu lembro que você, na época, começou a fazer uma pós-graduação para aprender alguma coisa, porque você fundou um e-commerce sozinha, sem referência, sem ninguém te ajudando, te ensinando, te passando. Você foi lá e vou fazer. Foi. Foi exatamente isso. Na verdade, os donos não sabiam muito da área, ninguém sabia muito, né? Era muito novo. Então, eles só falaram, contratamos uma plataforma, agora a gente tem que se virar. Então, foi muito legal por isso. Eu acho que eu gosto disso, eu gosto de ir atrás. Então, eu fiz muitos cursos, fui em muitas palestras. Eu até brinco que antigamente não existia marcas tão conhecidas hoje, tão grandes. Então, muitos fornecedores me ligavam e eu me sentia. Então, assim, são fornecedores que hoje são enormes, que provavelmente não ligam para o pequeno negócio, mas como poucas pessoas trabalhavam com e-commerce, eles tinham a gente, porque a gente já tinha o site, a gente já tinha uma referência, a gente já tinha uma plataforma. Então, realmente, foi do nada, foi estudando, foi gostoso por isso. Então, participar de todos os processos, porque afinal ninguém sabia nada, então eu tinha que começar de todos. A parte de sistema, tecnologia, fornecedor, entender do negócio, de ads. Então, foi muito aprendizado, assim, mas foi ótimo. Aí começou, né, a sua vida empreendedora, porque foi nessa época que a Tati era como se fosse uma das donas, porque ela cuidava do negócio da sapataria como se ela fosse uma dona. Eu lembro que uma vez eu fui para um evento que a sapataria estava patrocinando junto com a Tati era os 4 donos da Tati ali, entendeu?
você já tinha, né, esse negócio de olhar com essa visão de dono, mas a gente vai chegar no dia de hoje, gente, porque essa história eu sei muito dos perrengues das entrelinhas. Você, nessa mesma época, incentivou a sua irmã e a sua mãe a abrir um negócio. Elas teriam aberto o negócio que elas tinham na época de lingerie se não fosse a Tati dando o empurrãozinho nelas? O que você acha? Ó, eu acho que, assim, sendo bem sincera, eu não tinha o meu negócio, eu trabalhava como se fosse o meu negócio, e eu sempre fui muito próximo dos donos, e isso eu agradeço porque eles me consideram como uma consultora, né? Então, assim, no sentido de dar opiniões, de brigar pelo negócio. No caso da minha mãe e da minha irmã, o meu pai tinha muito desejo, ele sempre trabalhou com isso, com varejo, ele tinha um desejo. Eu confesso que eu não quis trabalhar com eles, mas eu achei ótimo minha mãe sair de uma zona de conforto que ela estava para conseguir fazer alguma coisa, trabalhar. Então, esse incentivo foi bom, mas eu tinha, lógico, o receio na época, como eu era CLT e trabalhava para uma empresa, mesmo com o espírito de ser a dona, não a dona do negócio, mas a dona do meu departamento, de brigar por crescimento. Eu tinha um certo receio, mas uma felicidade deles terem um negócio deles. Então, foi legal. Tudo que eu podia, eu incentivei, tanto na área de marketing, na área de criação, que eu dava meus palpites. Mas eu acho que esse desejo até foi do meu pai, assim, maior. O meu incentivo foi, vai fazer alguma coisa, vai, né, para minha mãe, principalmente, que ela ficava em casa, falando, vai viver que esse mundo é legal, esse mundo de ser dona, de ter alguma coisa legal. Então, eu acho que o meu incentivo foi mais nisso. E no apoiar onde eles precisavam, né? O seu pai, ele era um representante autônomo em Georgia? Não, ele Ele trabalhava numa empresa em São Paulo, então ele era CLT. E daí, gente, eu tô contando a sua história. Será que eu tô sendo invasiva nesse episódio? Sabe também? Ele sabe muito, a gente viveu muito junto. Aí a Tati, um dia, no sucesso da vida dela, resolveu largar tudo e falou, vou ser babá. Quer contar desse episódio da sua vida? Então, foi uma oportunidade para eu conseguir sair de onde eu estava para poder refletir. Então, foi um momento que eu falava, será que eu gosto? Será que eu quero? É aquela questão, eu estava nos meus 30 anos, não sei se também tem essa fase. É isso que eu quero, trabalhar CLT, estar nessa empresa. Eu amava as pessoas que estavam lá, amava o trabalho. Mas chegou um momento que eu me perguntava se eu queria estar lá todos os dias. Eu na minha cabeça, eu queria alguma coisa mais flexível, alguma coisa que eu pudesse ter um dia para mim. E aí surgiu a oportunidade, porque eu precisava dispensar uma pessoa naquele ano. E eu tinha as meninas que eu cuidava, e veio o meu amigo e falou, sua irmã tá aqui, né, passando os dias, eu precisava de alguém para cuidar da minha filha. E daí eu falei, não, ela não tá, mas eu posso. Ele, não, mas eu não vou conseguir pagar o que você recebe. Eu falei, não, mas eu posso, quando quer? Em janeiro, eu preciso em janeiro. Aí eu vi como uma oportunidade de ter um start, de eu conseguir sair de lá e seguir um novo caminho, porque eu tava postergando, eu tava sem coragem. Então, isso me fez... E eu gosto muito de criança, eu gostava na época muito, então eu falava, será que isso é um sinal? Será que isso é para abrir um negócio para elas? Então, parece que foi uma oportunidade que eu agarrei e falei, vou sair em janeiro, porque daí já tem data marcada, eu nem lembro, mas acho que era dia 19 de janeiro, eu tinha que sair, porque a mãe do bebê ia começar a trabalhar. Aí, quando me perguntaram quem que ia sair, eu falei que seria eu, e já tinha data, só que ninguém acreditou muito, ou ficou muito decepcionada, eu acho, porque quando você pensa, vou sair, eu vou para uma outra grande empresa, vou para uma multinacional, e eu falei, não, eu vou cuidar da filha do meu amigo, eu preciso desse teste, desse tempo. Então, ninguém acreditou muito, mas foi isso que aconteceu. E daí você foi pra ver se você queria empreender mesmo, né, Tati? Você aproveitou esse período também pra criar o seu negócio. Não, eu fui pra pensar. Eu fui pra respirar, pra ver se era isso que eu queria. Hoje eu brinco assim que eu queria flexibilidade no tempo. Eu cuidei de uma criança por muitas horas. E daí eu não queria rotina, né? Eu falei, eu não quero mais rotina.
cuidei de uma criança, e um bebê não tem rotina nenhuma. Então, eu almoçava um dia 11 horas, outro dia 2 horas, outro dia às 3, então eu não tinha rotina. Mas eu agradecia, porque era isso que eu queria. Não queria ter rotina, eu queria ter meu tempo. Lógico que com ela eu não tinha meu tempo, mas eu podia pensar. E eu estava com uma pessoinha muito fofa que estava ali sem me cobrar, né? Estava ali só passando amor, alegria. Então, foi bom para pensar. Fiquei com ela por 6 meses e eu pensei em vários negócios, pensei em negócios da criança. Quando você fala de eu me preparar, quando eu falei para os meus amigos que eu ia cuidar dela, eu fiz o curso de babá. Eu falei, será que eu abro alguma coisa nesse sentido? Cuidar de criança? Então, eu fiz o curso em São Paulo, que eram vários babás. Eu estava preocupada, porque eu não tenho filhos, então sei cuidar de uma criança, tá engagar, então foi bom, foi mais um curso que eu fiz, um aprendizado para conseguir estar bem preparada lá. E foi ótimo, foi um momento muito de pensar, e nisso eu pensei mesmo no que eu queria seguir, fiz um coach de carreira nesse meio tempo, para ver se eu queria seguir com algo para criança, conversei com muitos pais, e cheguei a uma conclusão, que não. Cheguei à conclusão que eu amava criança e trabalhar com criança talvez não fizesse com que esse amor que eu sentia, essa questão de ser tia lá, estar próxima, brincar com ela, isso ia sumir. Eu ia virar uma empreendedora para os pais das crianças. Então, aquele amor pela criança não era que eu ia empreender para ela. Então, isso voltou muito à pedagogia. Eu falava, gente, então será que eu devia ter seguido a pedagogia? Porque eu gosto muito de educação de criança, comecei a ler muito. Mas eu vi que também não era isso. Eu gostava da criança, estar com ela, mas não empreender para cuidar dos pais dela, fazer um negócio para os pais dela. Então, foi ótimo esse momento de pensar, de conseguir não ter sido impulsiva também, aberto um negócio para elas e depois ter arrependido. Eu me arrependi. É isso que eu falo, que você tem coragem, né? Eu acho que quando você me contou isso, eu senti medo por você. A verdade foi que eu falei assim, cara, Tati, mas você tem tão bem na sapataria e você tá chegando em patamares grandes, em salários, e que daqui a pouco você pode virar uma profissional de mercado, de ser negociada, de repente abrir comércio em outras, né? E a Tati, tipo assim, não quero pensar. E eu fiquei com medo pela Tati. E nessa mesma época, eu também já empreendia, como eu já falei vários momentos aqui no podcast, que eu empreendia sem saber que eu empreendia, né? Eu não olhava para o que eu fazia como empreendedorismo, porque eu estava só freelando. Eu não tinha um emprego fixo também. Eu fiquei pensando assim, cara, eu tenho tanto medo, daí eu falei, cara, vou incentivar minha amiga, porque eu também tô com medo do que eu tô fazendo, que é não ter um emprego neste momento que eu resolvi só viver de freela, né? Tati, você acha que esse período te trouxe até aqui, foi tipo assim, cara, fundamental esse seu desmame, porque a gente, quando começa a empreender, sai do CLT, a gente passa pelo desmame do CLT, né? Que é tipo assim, a partir de agora eu não tenho salário. E você acha que esse período te ajudou nesse seu desmame do CLT, ou depois disso, agora a gente começa a entrar numa fase da nossa vida onde a gente tem uma distanciada, eu já não sei tão profundamente das histórias. Ou depois disso você voltou pro CLT? Como que foi, assim, pra você? Não, eu acho que foi eu acho que sair da zona de conforto faz a gente correr atrás, né? Querendo ou não, quando você tá numa zona de conforto, tá tranquilo. Então, ao fato de cuidar de um bebê foi o meu sair do conforto, eu já tinha me comprometido, então eu falei, não, eu me comprometi. Agora, quando eu parei de cuidar da bebê, eu falei, agora ela já cresceu, ela vai pra escolinha, o que eu vou fazer? Aí foi quando eu falei, estudei, me analisei e vi que eu gosto do que eu fazia, eu tinha muita experiência com e-commerce, que eu tinha que continuar com isso, tinha muita gente que precisava do meu trabalho, eu só não estava gostando da minha rotina, mas eu gostava do que eu fazia e eu tinha know-how para aquilo. Eu comecei a conversar com as pessoas que poderiam me contratar. Então, eu falava com as agências que eu conhecia, com as empresas que eu conhecia, com as pessoas que eu conhecia, falando, agora eu vou ser consultora de e-commerce. E foi muito legal porque as pessoas necessitam desse trabalho, porque muita gente não conhecia. Então, era o quê? 2017, acho que foi 2017. As pessoas ainda estavam com muita loja física, querendo migrar para o online, eu não entendia muito bem. Então, eu vi nisso uma oportunidade dos pequenos e médios
médias empresas que não tinham essa habilidade de conversar com o mundo técnico, com a parte de online. E comecei a oferecer isso para as agências e a parte de digital também. Então, crescendo as redes sociais, crescendo ads, Facebook na época. Aí foi quando as agências também começaram a pedir o meu trabalho para fazer freela ou para ser o braço digital deles. E outras empresas também. Ah, Tati, eu ouvi dizer que você está agora como consultora de e-commerce, eu estou precisando lançar o meu. Então foi muito bacana. E a própria plataforma que eu trabalhei por anos começou a me indicar. Então, porque eu trabalhei muito e eu mergulhei naquilo. Então, tanto o sistema quanto a plataforma, eu sabia muito bem. Então, eles começaram a me indicar, Tati, eu tenho um cliente que quer lançar e eles não sabem como, você pode direcionar, ver processos, como eles poderiam fazer, porque isso eu tirava um gargalo que tinha tanto para a plataforma quanto para o dono. O dono não entendia, a plataforma não conseguia conversar direito com o cliente, então foi isso que foi por indicação e eu vi que era uma oportunidade. Então, eu comecei a fazer isso alguns trabalhos. Esse foi um dos exames. E outro que foi uma conversa que a gente teve muito na Argentina, nessa época, lembra? Que daí a Bianca falou, tá, você ainda mora com seus pais. Não sei se você lembra. Fiz uma lavagem cerebral na Tati. Porque a gente está... Lídia, desculpa, tá? Eu te amo, você é minha mãe nipônica, mas eu fiz uma lavagem cerebral na Tati. Foi, porque a vontade de existir há muito tempo, mas uma zona de conforto de estar na casa dos pais, num lugar que todo mundo te conhece, tanto profissionalmente. Então, era ali. Mas aí, eu vi que eu precisava de um novo, sair da zona de conforto para correr atrás. Então, foi outro desmame, vou para São Paulo, porque lá as coisas acontecem, lá a minha vida. Então, isso foi muito bom. Eu já estava com clientes em São Paulo, eu já gostava muito de lá. Então, e eu busquei exatamente o que eu queria. Eu coloquei na cabeça a região que eu queria, o que eu queria morar sozinha. E isso foi outro medo, que ao mesmo tempo eu ficava assim, vou conseguir. Então foi bom, foi um ato corajoso também, porque eu ficava no fundo, falando, gente, eu não sou CLT, eu sou PJ, eu tô empreendendo e eu vou ter que pagar todas as contas. Mas isso me deu mais força e foi, acho que, um dos momentos que eu mais faturei. Porque eu acho que o medo também faz você ir atrás. Então, eu falava, eu tenho que sobrar, eu tenho que conseguir, eu tenho... Então, isso foi o momento que eu acho que eu mais faturei na minha vida, mais trabalhei na minha vida. Foi o momento que eu estive em São Paulo, com contas para pagar, contas altas, vida nova, mas muito feliz. Porque eu tinha independência em todos os sentidos. É o que eu falo, assim, para algumas pessoas que falam, quero começar a empreender, arrumei um aluguel para pagar. Que eu falo, eu acho que a nossa conversa lá na Argentina foi um pouco sobre isso, do tipo assim, cara, quando você tem um aluguel para pagar, você começa a ir atrás do seu trabalho de uma maneira que você precisa. Quando você não precisa, é quase que inconsciente, mas quando você não precisa correr atrás, você não corre atrás. Meio que, tipo assim, por mais que dinheiro é bom e todo mundo quer ter mais dinheiro, mas quando você não precisa, você acaba não se esforçando tanto. Agora, tem um aluguel para pagar. O meu empreendedorismo veio também junto com o meu aluguel para pagar, porque eu aluguei um apartamento em fevereiro e em agosto eu perdi o emprego pela primeira vez na minha vida, porque a agência que eu trabalhava fechou. E daí eu falei assim, cara, não tem como eu voltar pro mercado, porque tá um mercado muito recessivo, acho que eu tenho um aluguel para pagar. E daí quando as coisas começaram a acontecer... E é sobre isso, né? E até hoje, quando as pessoas vêm me pedir dica para começar a empreender, eu falo, gente, tem que ter um aluguel para pagar, você tem que ter uma conta para pagar, porque daí você vai atrás de ter que fazer dinheiro. Enquanto a gente está na casa dos nossos pais, isso não bate, né, Tati? Não, acho que aí virou a ideia, né? Aí tenho muitas ideias. Mas quando você realmente tem contas para pagar ou você se comprometeu com aquilo, porque eu coloquei na minha cabeça que eu não queria pedir dinheiro para o meu pai, que ele com certeza ele me ajudaria, mas para pagar o aluguel, porque eu saí de uma zona de conforto e resolvi, não é que eu precisei, eu trabalhava no office, eu poderia ficar lá. Mas isso foi um estímulo para eu conseguir mais clientes. E sim, quando você está numa casa que você não tem contas, você tem muitas ideias. Ah, eu vou fazer isso. Agora, quando você tem contas, você coloca em prática. Não está pronto ainda, mas eu vou colocar em prática, porque eu preciso colocar isso no mercado para alguém me dar um retorno financeiro. Então, isso me fez andar. Isso faz andar, né? Faz andar e rápido. Então, você vai atrás de pessoas, você perde o medo e vai começar a oferecer o seu serviço.
Então, eu acho que isso deu um empurrãozinho. Ter contas para pagar, E eu acho que é muito orgulho também, né? Quando você tem um orgulho que você fala assim, eu quero fazer tudo sozinho, mas também eu não quero voltar atrás onde eu estava, ou voltar para o CLT, ou voltar para a casa dos meus pais. Então, acho que isso te dá motivação para você correr atrás de algum jeito. Eu ficava pensando, nem que eu faça bico à noite, tá? A gente falava muito, nem que a gente pega um balde e vai lavar uma roupa, se precisar, a gente pega um balde e vai lavar uma roupa, a gente vai fazer. E eu tava numa região de muitos restaurantes, eu falei, não, nem que eu vá à noite, você quer garçonete, mas eu não volto atrás. Então, isso foi bom, me levou pra frente. E Tati, que curioso, assim, né? A gente não conversou sobre isso. A Tati, nessa época que ela começou a prospectar clientes, ela prospectou a minha empresa. Ela virou fornecedora da Frente Long na época. Foi. Eu acho que foi você que foi atrás da gente, eu não lembro bem como que foi. Eu acho que ela começou a dar umas dicas pra gente. A gente acho que a gente precisa da Tati. Perguntar, e eu comecei a falar, né? O que eu sabia, eu ia falando. Não como um serviço, mas como uma amiga que estava ali do lado. Foi mesmo. E como foi esse... Você contando assim, comecei a falar com as pessoas. Como foi para você, primeiro, tabela de preço? Como você entrou no mercado que você não tinha referência, você estava começando, você conhecia pouca gente que fazia ou ninguém que fazia, e falou assim, eu vou oferecer para todo mundo que eu conheço, assim. Você já conhecia bastante empresários e bastante empreendedores por conta de agências de publicidade. Como que foi esse mapa, assim, até servindo como inspiração e dica para quem quer começar a fazer uma prestação de serviço e precisa prospectar. Porque, além de tudo, como a Tati estava comentando, ela foi prospectar em outra cidade, onde eu não conheci ninguém, que é em São Paulo, que a Tati viveu, cresceu em Indaiatuba. Na verdade, ela nasceu em São Paulo, mas a vida profissional dela era aqui. De repente, como que foi? Conta essa história pra gente. Na verdade, acho que como não tinham muitos, e as pessoas que eu procurava era de alguma coisa que eu sabia muito, que era uma plataforma específica, sistema específico, eu não tinha realmente parâmetro, eu não tinha outro consultor que já tivesse feito isso. Eu ia pela percepção e eu conversava muito. Não tenho tabela, não tinha tabela, porque cada cliente tinha X número de produtos, tinha X funcionários, ou muitas redes, muitas franquias, então tudo dependia muito. Um projeto poderia ser 2, 3 meses, outro poderia ser 6. E lidar com o sistema, pessoas de TI, não é fácil. E todo mundo sabia disso. Então, eu fui testando com o mercado. Então, eu dividia em várias vezes o projeto. Os primeiros projetos foram testes, porque assim, a pessoa topou pagar aquilo. Eu não sabia se eu ia ter que trabalhar muito mais, se aquilo valeria a pena. Então, foi a partir do segundo que eu falava, nossa, morri, teria que cobrar mais, ou não, foi tranquilo, daria para continuar assim. Porque cada projeto é diferente, cada cliente é diferente, é um desgaste diferente, é uma felicidade diferente. Então, assim, tudo foi um teste para mim no começo. Eu não tinha parâmetro, mesmo porque eu não podia contar as horas, porque eu não sabia quantas horas tinha. Então, tudo foi muito testado. Será que é muito? Será que é pouco? Será que eu vou terminar em 3 meses? Será que eu vou terminar em 6? Então, tudo foi arriscado. Foi assim, foi me arriscando, né? Então, conversar com um cliente de Itapeva, acho que foi 3 horas de distância de São Paulo, que a pessoa do sistema falou, Tati, eles precisam de você sabe bastante do sistema, sabe da plataforma, você vai fazer isso de forma rápida. Então, como tinha urgência de lançar o site, eles toparam o valor que eu sugeri, que era longe, fiz um treinamento todos online e só 2 presenciais, que eu fui até lá. Então, eu fui vendo a cada projeto que eu poderia fazer online, o que eu não poderia, quantas vezes presenciais precisaria. Então, tudo foi um teste, tanto de proposta financeira, quanto de projeto mesmo, de processos, de lidar com as pessoas, quanto às reuniões. Então, tudo era muito novo, eu não tinha base de nada, exatamente nada. Foi tudo no teste mesmo, foi me arriscando, cai no feeling. Foi. E daí, como que você chegou, qual é a transformação deste negócio que a gente está contando, de como você começou, de quando você começou, para o seu negócio de hoje? Você ainda faz a mesma coisa? O seu negócio se transformou? O que você está fazendo hoje no digital, que eu sei que ainda é no digital? Eu ainda tenho, assim, clientes que me procuram para o e-commerce, mas hoje já está muito mais a plataforma te fornece isso, a agência te fornece isso. Então, hoje tem muito mais acesso, tem muito mais profissionais para isso.
Então, hoje eu fui por indicações, mas eu voltei para o Ads. Então, assim, me especializar em Ads, mais especificamente em Meta Ads. Por quê? Você não consegue saber tudo de tudo. E eu vejo que muitos clientes, depois de lançar um e-commerce, eles travam, porque é diferente de uma loja numa rua movimentada. Um e-commerce você lançou, mas se você não fizer uma publicidade, você não entender de SEO, ou se você não fizer uma Meta Ads, você fica parado, você fica com o site no ar. Mas se você... É difícil você ir no boca a boca e falar, acessa meu site, compra o site. É super bom esse ponto, mas é como se você tivesse uma loja numa rua não movimentada, vazia. Então, eu vejo que ele travava. E eu não ia conseguir fazer todo o processo de um e-commerce sendo consultora, com o meu dia contado, ter muitos clientes e ainda cuidar do Meta Ads, cuidar de Ads. Então, eu optei em focar em Ads e conseguir ajudar mais pessoas do que somente como consultora, lançando a loja e depois não conseguindo dar conta deles venderem. Porque era isso que acontecia, a loja travava. Eu não trabalhava com eles, o Ads, porque o projeto era lançar a loja, mas também eles não tinham capital, não queriam outra pessoa lá no processo para publicidade, ou para Ads mesmo, para anúncio, né? E isso faz toda a diferença. E Tati, onde que você divulga o seu trabalho hoje? No LinkedIn? Como que você faz? Porque você tem bastante cliente, que eu sei. Você, né, tá indo bem, que eu sei que você tá indo bem. E eu sei que você não faz nada no Instagram. Apesar de você vender isso, né? Você não faz nada no Instagram. Como que funciona a sua prospecção aí, né? O boca a boca? Eu conheço pessoas de agência, né? Então, querendo ou não, a agência, ela precisa desse braço digital. Então, muitos vêm deles. Então, tem agência voltada muito para offline, ainda são muito bons nisso. E eles precisam de alguns trabalhos. Ou empresas mesmo que eu já tive contato pelo e-commerce e sabe que eu trabalho com isso. Eles falam, eu tenho um amigo que precisa disso. Até por conversa, porque hoje você fala assim, eu trabalho com tráfego pago, ou eu trabalho com Meta Ads. É o que a maioria das pessoas precisa, quando ela fala, eu preciso vender. Então, hoje, a minha intenção, claro, que é vender pelo Instagram, usar isso de uma forma mais estruturada, mas hoje só a Tati, nesse empreendedorismo muito pequeno ainda, que eu pretendo crescer e direcionar a partir desse ano, trabalhar sim mais, né? Esse é o foco, esse foi o meu foco para esse ano, porque até então eu estava trabalhando com redes sociais, Ads, um pouco de Google. Mas quando você trabalha um pouquinho de cada, você não consegue se especializar em uma coisa. E foi isso que eu coloquei na minha cabeça, que eu fiz, como sempre, eu faço sempre teste. Assim como quando eu vou lançar alguma coisa, eu compro muitas coisas parecidas. Ou, igual essa coach de carreira falava, você faz muito cursos. Eu falei isso porque eu quero saber exatamente onde eu quero ir. Isso me prejudica um pouco porque me atrasa, mas ao mesmo tempo me dá teste. Então, eu compro coisas para ver se é aquilo que é o que eu quero oferecer para o meu cliente no caso de um produto, que é o caso da Quintal Lorena. No caso do digital, eu testo, eu ofereço meu serviço do que ele quer. E lá eu vou testando. Eu testo tudo, eu não falo 100%, mas eu consigo chegar no que você quer. Então, a minha base é no teste. E é isso que eu quero direcionar agora, porque só no teste também não dá. Não dá. Então, assim, eu trabalho com processos em alguns trabalhos, mas para mim mesma, às vezes, eu empreendendo, eu falo, eu tô me desviando, fazendo várias coisas, às vezes por dinheiro, às vezes porque eu preciso realmente pagar um boleto, e acabo não focando naquilo. Então, foi o que eu pensei esse ano. Até a gente falou, Tati, vamos gravar? Eu falei, espera um pouquinho. Sim, eu queria a Tati na primeira temporada, e a Tati falou, não. Não é a hora ainda, eu tô me transformando, isso. Mas empreender é se transformar o tempo todo, Tati, né? E ainda mais a gente tá falando da Tati, como vocês já viram até agora, que ela se transforma o tempo todo, ela se recicla o tempo todo, ela não tem medo de mudar tudo. Se amanhã ela decidir mudar tudo, gente, a Tati vai mudar tudo e ela vai dar certo. Porque a Tati, ela dá certo. E Tati, agora você acabou de comentar do Quintal Lorena. Então, a Tati
precisou de um e-commerce para ela. Ela abriu e-commerce para tanta gente, por que ela não vai fazer um e-commerce para ela? Conta pra gente o que é Quintal Lorena e que bicho foi esse que te mordeu para você, mais uma vez, mudar de área, começar uma nova faculdade e abrir uma nova empresa. Então, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e eu falava assim, eu não achava que eu era, né? Mas vendo, analisando. Não, gente, a Tati, ela era tão ansiosa quando a gente era nova que eu não conseguia almoçar com ela, apesar dela ser minha melhor amiga no trabalho, porque eu não dava conta, que ela fazia tudo assim, rapidinho, tudo rapidinho. Ela andava rápido, a gente fazia as viagens juntos, ela andava rápido, ia embora e não sei o quê. Ela se sempre característica de gente ansiosa. Com certeza. E eu nunca achei que a parte artística fosse pra mim. Você falava, quero comprar as coisas prontas, quero... Sempre foi desse jeito. Mas a gente sente necessidade, né? Então, ficar no computador, analisando números, a gente sente necessidade de Respirar. de respirar, de alguma coisa que te traga mais paz. E acho que o ponto foi mudar para São Paulo. Morar sozinha foi muito gostoso, porque eu decorei toda a minha casa, comprei coisas para casa e eu vi que eu gostava disso. Então, eu adesivei que era um prédio bem antigo, apartamento antigo, adesivei todo o gabinete. Eu falei, nossa, eu gosto disso, de ver as coisas se transformando, às vezes até com pouco dinheiro, mas ficando bonito. Até um exemplo, a sua casa mesmo, a gente falava, nossa, que fofo que é, tipo, você ter preocupação com as coisas, Eu sabe? gostava também, ainda gosto, né? A Márcia também segue um pouco. Também gostava de fazer as coisas decoradas, mas eu gostava de fazer. E eu era meio louca, meio low cost, que eu comprava contact, colocava na parede. Eu também sou muito a favor de deixar bonito e não esperar ter um dinheiro para fazer. Não, é alugado, vive bem, sabe? Então foi isso. Eu aluguei meu apartamento, já quis trocar, já quis pintar. E eu vi que eu gostei disso e isso me fez bem. E lá eu participava em São Paulo, quando eu morava, eu participava da Academia da Criatividade, onde a gente ficava inspirando outras pessoas e se inspirava também. E foi lá que ele falou, que ideia você tem? O que você gostaria? E o Quintal Lorena veio não com só uma arte, que hoje eu tô mais focada nisso, mas o Quintal Lorena veio com o quintal mesmo, que eu falava um quintal Lorena, porque eu morava na Alameda Lorena e aquilo me fez bem, aquilo foi o start. Então eu falei, esse nome pra mim traz boas recordações. E eu queria um quintal de arte, um quintal gostoso, com árvores, com natureza. Então surgiu daí. Mas com o tempo eu continuei trabalhando com ads, com e-commerce, então não consegui seguir com o projeto como ele veio na ideia. Mas nunca morreu, então foi quando eu comecei a trabalhar com flores desidratadas, fazer um buquê aqui, outro ali, de gostar disso. Aí eu fiz a identidade e não divulgava, porque eu falava, não, eu ainda estou prestando serviço nisso, então fui nessa divisão que eu fiquei, começou com um hobby. E eu resolvi abrir o Instagram, fazer poucas coisas, não era constante, tanto que eu acho que tá há uns 3 anos, desde que eu abri, não sei, por volta de 2, 3 anos, ia fazendo por hobby e por encomenda. Então, as pessoas falavam, não, mas fica lindo, tem uma cesta de Happy New Home, tem uma cesta de Dia das Mães. Então, no tempo que eu tinha, eu montava isso, eu tenho as minhas características, que é mais rústica, com as cores específicas que eu gosto, então dificilmente eu falo, que cor você quer? Porque são as cores que acho que eu me identifico, que eu acho que tem a ver com a marca, que eu não vou fazer uma coisa que a pessoa ama, mas que não tem a ver comigo e nem com a minha marca. Então foi assim que foi acontecendo. E esse podcast é o segundo desafio desse ano, né? Porque o primeiro foi estar na feirinha de Dia das Mães. Porque eu levava o Quintal Lorena, não prospectava, como eu não prospectava na questão de estar na internet, divulgando meu trabalho no Meta Ads, nem no Quintal Lorena. Então, tava lá, postava, quem vinha falar comigo eu fazia, mas não partia de mim. E daí quando ofereceram, Tati, não quer... Não, colocaram no grupo, participar da feirinha? Eu falei, será? Tô ferrada de trabalho, será que eu entro nesse negócio de feirinha de Dia das Mães? Entrei, paguei lá, que precisava a taxa, e agora eu vou ter que fazer coisas. Não vai ter como, porque daí eu não quero dar um passo atrás, como tudo, eu tenho aquele orgulho, eu falo, tem que ficar bonito, eu tenho que ter produto, e eu não vou voltar atrás. Então eu fiz como eu já tivesse nesse trabalho há muito tempo. Então eu
fiz todos os produtos, medi o quanto que tinha bancada para não ficar espaço vazio. Foi muito cansativo, porque eu fazia as coisas à noite, mas foi gostoso, porque trabalhar com esse processo manual, com essa coisa mais artística, além de criatividade, você dá um descanso. É um trabalho que durante o dia você viu muitos números, você viu muitos clientes, à noite você está com você mesmo. Eu fazia minhas coisas, foi cansativo fisicamente, mas como eu queria tudo bonitinho, então eu trabalhei como se fosse uma empresa mesmo, como se eu já tivesse uma loja, criei tags, criei embalagem. Foi gostoso, então eu me preparei como se eu estivesse abrindo uma loja, mas era uma loja de um dia, de 4 horas. Foi uma loja por 4 horas. E isso foi gostoso, então foi agora em maio, eu até pensei isso, falei, e agora? Mas eu aceitei o desafio também da Bianca, ela falou, agora você vai gravar, né, Tati? Porque quando eu chamei ela pra primeira temporada, por conta do Quintal Lorena também, né, que ela já tava começando, e pra vocês terem noção, eu comprei pra dar de presente um cadê de presente. Tipo, eu comprei um pra mim e um pra dar de presente, você nem sabe disso. Chegou em casa e falei, eu quero os dois. Eu quero os dois pra mim, não dei de presente o outro. E, inclusive, presente é uma característica da Tati. A Tati é muito boa em dar presente. E eu acho que isso, o Quintal Lorena vem disso também, das pessoas pedirem pra Tati ajuda pra comprar presente. A gente, em uma época, pensou até em abrir um negócio de consultoria de presentes, onde eu ia só ficar fazendo nada e a Tati ia fazer tudo. Não, eu gosto muito de personalizados, né? Então eu tenho também ideias de presentes personalizados, pensados. A cesta eu acho que é personalizada, né? E eu falo, o que ela gosta? Ela gosta de cozinhar? Claro que isso existe, um trabalho a mais, mas é outra coisa quando uma pessoa ganha exatamente o que ela é, né? Então isso é gostoso. O presente que você acerta do que ser simplesmente presente é gostoso. Assim como a básica. A pessoa que faz yoga, vou ganhar uma bolsa que pra ela é muito mais gostosa. Daí, de repente, eu vejo a Tati numa feirinha, ó. Catei meu telefone, liguei pra ela e falei assim, mas minha querida, agora você vai fazer esse podcast. Porque como você já tá até em feira com o Quintal Lorena e as pessoas aqui, uma das minhas melhores amigas ainda não tá no episódio, dá pra assim, não, eu preciso desse Foi exatamente impulso. foi o tempo. Eu falei, até julho eu vou estar com um projeto, um trabalho que eu me comprometi em estar. A partir de julho, né? A partir de julho, agosto, eu quero seguir outro rumo, eu já tenho outros planos, então eu quero estar nos dois, quero trabalhar com decoração. Então, isso é um impulso. Eu acho que esses momentos, essas oportunidades, que é um feeling que a gente entra, que eu falo, não posso dar um passo atrás. Afinal, agora eu estou na rede social, agora a Bianca está falando de mim. Então, eu acho que eu aceito essas oportunidades, por mais que eu negue muitas outras, eu acho que quando é a hora certa, eu aceito que é para me impulsionar, que é para falar, agora eu já falei, agora eu tenho que ir. Foi assim para cuidar de uma bebê que eu falei, a mãe vai começar a trabalhar, não tem como eu não estar presente, porque é um impulso. Eu dei minha palavra, eu tenho que ir. Então, eu acho que esse seu convite agora foi assim, Tati, você tem que aceitar, porque agora você vai Vamos ter que... começar a falar mais do Quintal Lorena. Tati, tem uma coisa que eu não sei agora em que fase tá na sua vida isso, mas você também começou uma nova faculdade, uma nova profissão, junto com o Quintal Lorena, que é fazer um curso de decoração e urbanismo? Não, eu fiz um curso só de designer de interiores. tá. Com tudo que você pode perceber, eu fico insegura um tempo e eu quero estudar sobre para ver se aquilo eu gosto, porque eu sou muito inquieta, né? E tem um lado ruim que muitas vezes me desvia de alguns focos, mas ao mesmo tempo, no final das contas, acaba juntando. Então, falei, não, eu quero ver se eu quero trabalhar com designer de interiores. E eu vou fazendo testes mesmo. Então, eu falei, vou trabalhar com design de interiores, mas eu não quero ser a estagiária que volte a ganhar o valor de estagiária que não é a minha vida hoje. Então, eu não poderia ser uma estagiária de design de interiores e querer a vida que eu tenho hoje, aspirando o que eu quero hoje. Então, eu falei, eu quero ser alguma coisa que tenha a ver com isso, mas que eu já consiga ser empresária, que eu consiga ter pessoas comigo, já tá num patamar diferente. Mas sim, eu fiz um curso, era um curso curto, mas que foi legal para estar com pessoas, eu estar num grupo de designer de interiores, então a gente conversa muito, conversa sobre ferramentas.
Eu acho que eu gosto disso, quando eu entro num curso, eu gosto das pessoas que estão na mesma vibe, né? Das pessoas que estão querendo empreender naquele mesmo tema. E é isso. Então, eu fiz o curso, não presto serviço como designer de interiores, mas eu me arrisco. Mas o que uma coisa puxou a outra, uma coisa não tem nada a ver com a outra? Você fez o curso e quis abrir o Quintal Lorena, ou você abriu o Quintal Lorena e quis fazer o curso? Não tem nada a ver. Não, eu já tinha ideia, já divulgava o Quintal Lorena no Instagram, só no Instagram, tanto que tantos amigos falam, mas você que faz, porque eu não divulgava muito eu fazendo, né? E eu gosto muito de decoração, então eu falava, será que eu consigo unir a Quintal Lorena, e decoração? Como que eu consigo encaixar a decoração sem eu mudar de carreira? E eu sempre tô tentando encaixar como que eu posso... Será que faço MetaEd só para arquitetos? Ou MetaEd só para design de interiores? Então eu fui entrar nesse mundo para ver como era, para ver se eu queria mudar, ser só designer de interiores ou não. Eu queria juntar ele. Então foi depois. Eu gosto de decoração. O que eu posso fazer com ela e juntar com o que eu já tenho? Porque uma coisa que eu aprendi eu tenho know-how em uma coisa. Eu não posso simplesmente jogar ele fora e começar do zero, porque daí vai ser muito frustrante, sabe? Eu acho que a gente consegue também se desvincular de um conhecimento é um conhecimento. Uma vez você adquiriu isso não vai se tirar de você. E eu acho que a melhor coisa vou empreender juntando tudo que eu consegui aprender até agora. Então, é isso. Ter um e-commerce. Nossa, Tati, eu não sou um e-commerce ainda. Não, porque eu trabalho para os outros. E hoje eu penso, não, agora eu preciso de um tempo para o Quintal Lorena virar um e-commerce e eu conseguir estudar nele ou mostrar nele o que eu mostro para os outros, né? Então, é um caminho. É um passo depois do outro, mais um novo desafio aí da Tati, que, como ela disse, Quintal Lorena já existe há 3 anos, mas agora que vai abrir os caminhos, né? Sabe, Tati, a gente é muito parecida em algumas coisas, por isso que eu falo que ela é minha irmã. Apesar de que eu sou igualzinha à irmã dela de jeito, não de aparência, né? Porque me faltam os olhos puxados. Mas eu também sou um pouco assim, e a gente acaba, porque a gente sabe fazer, a gente acaba deixando para depois, porque a gente já sabe como que faz. Então, por exemplo, a própria básica anda numa velocidade que não é a velocidade que eu gostaria que ela tivesse, porque eu deixo muito para depois as coisas na básica. Mas eu sei como faz. Então, eu sei que quando eu for fazer, eu sei que vai dar certo. Eu não tenho aquele negócio, preciso fazer para tentar dar certo, daí se não der certo. Então, por conta da gente saber como faz e ter na nossa mão ferramentas muito importantes para quem está começando um negócio, como design, como ads, a gente acaba atrasando, porque a gente já sabe como vai fazer. Se eu sentar e fazer, vai ficar pronto muito rápido. Eu já sei o caminho, então daí a gente acaba procrastinando, porque a gente sabe que vai ser rápido daqui a pouco. Só que esse daqui a pouco passa 3 anos. Nossa, e passa rápido. Realmente passa muito rápido. Agora mesmo, foi o lado bom, né? Eu falei, tudo que não vender na feirinha, eu vou criar o e-commerce. Mas eu tive uma grande oportunidade de as lojas que eu compro, e eu acho que tinha tudo a ver com a marca, eu oferecer. E ao levar, eles falaram, nossa, que lindo, é o que a gente tá precisando. Então, assim, ainda bem que eu consegui deixar em algumas lojas os meus produtos, e eu, de novo, não consegui criar o e-commerce. Teve o lado bom. Então, a gente vai deixando justamente por isso, porque daí eu consegui já vender todos os meus produtos, não precisei criar o e-commerce, pelo menos não para agora, porque eu criei um outro canal que, para mim, vai mais rápido do que no caso de um e-commerce, que eu já trabalhei com muitas pessoas, eu já sei o trabalho que dá. Uma coisa que é única é muito difícil, né? Não tá em uma grande produção. Então, eu sei o trabalho que dá, a questão de a rotatividade alta de produtos lá, sendo que é único, é exclusivo. Então, eu consegui hoje um canal que atrasou um pouquinho mais o e-commerce, que talvez eu nem sei se é o caminho, talvez tenha um outro caminho que consiga. Então eu vou testando para ver se realmente é o caminho certo. E é isso que você falou. Agora que você falar, não é o caminho certo, a gente sabe os caminhos e a gente vai fazer acontecer. Tem que fazer, a gente não tem aquela... E também tem a coisa que a gente tem a nossa prestação de serviço, que é o que paga o nosso aluguel de verdade. No caso, a Tati tem uma casa própria, mas
que é o que paga as nossas contas, Nossos e boletins. a gente é o... Para você que está começando a empreender, você é CLT e você está fazendo o seu negócio depois, esse é o nosso segundo negócio. Então, a gente é CLT da nossa própria prestação de serviço. A gente estava aqui batendo um papo no off antes de começar falando um pouco sobre isso, que é o que paga as nossas contas há muitos anos já, né? Então, a gente também vai fazendo no tempo do pequeno empreendedor que está começando uma empresa, sua segunda empresa, seu segundo CNPJ, e assim. E eu acho que quando me perguntam exatamente isso de arriscar, isso é legal mesmo, porque como as pessoas me enxergam nesse sentido, mudei tudo, mudei. Tem vários amigos que indicam para amigas, que geralmente acabaram de engravidar ou que querem sair do CLT para vir conversar comigo. E eu falo para elas, você quer empreender, você quer mudar de área, que foi o que aconteceu comigo. Procura um outro emprego, às vezes é só mudar de área, porque senão você vai se frustrar com o empreendedorismo, porque às vezes você não quer ser empreendedor. Ou, se é um hobby, tenta transformar ele em um negócio enquanto você ainda recebe, porque senão esse hobby vai te deixar triste. E eu realmente saí e felizmente eu consegui ainda uma rentabilidade depois, consegui faturar com alguns clientes, mas poderia ter dado errado no começo, né? Porque eu simplesmente larguei tudo e fui. E hoje, quando me perguntam, eu falo, continua, faz à noite, faz de final de semana, vê se você gosta, porque você faz mais tranquilo. A partir do momento que você precisa pagar uma conta, você vai aceitar, às vezes, algumas coisas que você não quer e vai te deixar triste. Então, eu acho que também o empreender no segundo tempo, empreender nos finais da semana, começar assim, eu acho que isso é o mais tranquilo, é o melhor, porque você ainda tem como você pagar suas contas básicas. Então, isso deixaria... todo mundo que me pergunta, eu falo, continua onde você tá, porque ele paga suas contas. Mas vai fazendo seu hobby trazer algum dinheiro. Então, Gracia, eu acho que você também precisa se dar um prazo, porque eu também comecei como você muito louca, né? E eu acho que essa loucura ajudou a gente a crescer. Então, você também precisa se dar o prazo, que é aquilo que a gente tá falando sobre sair da zona de conforto. Tipo assim, vai fazendo, você tá com esse conforto, vai fazendo. Só que acontece que vai chegar um momento que você não vai conseguir entregar também no seu CLT, porque você já não tá mais feliz. E nessa hora, você também tem que pensar que você trabalha para o negócio de um outro empreendedor, né? Alguém que está apontando com você e tudo mais. Então, também se deu um prazo, assim, eu falo um pouco disso no meu curso, eu tenho uma aula sobre esse trabalho depois do trabalho, que eu falo um pouco. Eu falo, se deu um prazo, se deu um objetivo, mesmo que esse objetivo seja guardar dinheiro por 6 meses, até hoje, eu faço isso, tá, gente? Até hoje, assim, para começar esse projeto, que foi o podcast, eu tive que abrir mão de clientes. E daí eu me programei, guardei o dinheiro para poder abrir mão de clientes, para eu poder ter tempo para fazer meu podcast, que era meu sonho. Só que se eu não me desse um prazo para isso, não ia ter conseguido começar esse projeto ainda. A gente está na segunda temporada, graças a Deus, um pouco atrasada. Eu já tenho terceira temporada agendada. Algumas vezes se deu um prazo do desconforto mesmo. Vai ser difícil, vou te falar que o dinheiro que eu guardei acabou antes do prazo. E acontece, e a gente vai aprendendo, sobre a beleza de empreender. Eu acho que é o perfil também. Eu vejo muitas pessoas que conseguem desse jeito que eu dou a dica, mas não funciona muito bem pra mim. Porque se eu não tenho essa ruptura, se eu não tenho esse empurrão, esse sair da zona de conforto, eu sei que eu vou procrastinando um pouco. Então, assim, tô numa zona de conforto, tá indo bem, então eu vou demorar um pouquinho mais. A Tati precisa de um certo empurrão que vem de mim mesmo, do desafio. Vou sair, tanto é que eu falei, agora é julho. Tá super bem planejado, mais ou menos. Então, mas eu sei que até julho, depois de julho eu tenho que correr atrás, depois de julho eu tenho que fazer acontecer. E esse empurrão que me faz sair de casa e ter novas ideias, mas colocar em prática. Eu, Tati, preciso de um empurrão de um dia pra sair do conforto e ir, porque senão eu vou procrastinar. Deixando pra depois de novo, quando você vê, a vida passou. Quando a gente conversou sobre a saída da Tati para São Paulo, a gente falava isso, cara, se a gente não tá feliz hoje, a gente tá atrasada, porque a gente precisa ser feliz todos os dias, a nossa vida é muito curta, a nossa passagem aqui é muito curta, a gente vive menos de 100 anos, gente, pelo amor de Deus, 100 anos é muito pouco. A gente vê quantas empresas centenárias existem por aí, então a gente precisa
de vez em quando ter esse prazo para ser feliz. Se você não tá feliz hoje, você tá atrasada. A verdade é. Eu acho que é o estar feliz, né? Então eu acho que a gente busca tanto ser feliz, que é isso, mas também é o estar, né? Aquele momento que a gente está vivendo, a gente estar feliz fazendo aquilo, e isso eu acho que a maturidade também me levou a fazer, porque, preciso eu sair dali para fazer alguma coisa para ser feliz. Hoje eu vejo e falo, não, eu tô feliz, né? Porque nem sempre a gente vai ser, a gente está. Então isso também acho que me dá um pouquinho de mais tranquilidade, eu acho, de não correr tanto atrás, porque eu corria tanto atrás, né? E acho que aquilo, ser CLT, não sou feliz com o tempo. Não, mas eu amava o meu trabalho. Às vezes era só reajuste de dia, de rotina, de jeito de trabalhar, mas eu amava o que eu fazia, o resultado que a gente dava, as pessoas que trabalhavam. Então, às vezes é um ajuste. Até às vezes eu falo para algumas pessoas que querem empreender porque são mãe. Eu falo, e quem disse que o empreender vai te deixar você ser uma mãe mais calma? Não. Então, às vezes é um ajuste no seu dia, tentar trabalhar meio período com a empresa que você tá e estar feliz lá, né? Porque às vezes você acha que se não é, E só um momento, só um momento. Outras coisas, às vezes, também na vida que tá pegando tá chegando. Tati, eu acho que a gente tá chegando no final desse episódio. Um episódio tão esperado por mim, porque eu queria muito que vocês conhecessem melhor a história dessa pessoa incrível. Eu não podia guardar só pra mim tudo isso. E antes da gente finalizar, você quer deixar uma mensagem, um recado, uma dica? Você quer deixar um último ensinamento aqui pra gente? Eu quero deixar até uma coisa que eu espero, que realmente quando esse episódio for ao ar, eu consiga já estar mesmo nesse caminho, sabe? Porque eu acho que isso me deu muita motivação para seguir nesses outros caminhos que estavam apenas nas ideias. Bom, eu acho que a dica que eu dou é não ter medo realmente de arriscar, porque eu acho que vem resultados muito bons quando você arrisca em tudo. Claro que você não pode ser tão doido de fazer as coisas sem planejar o mínimo. Planejar é importante. Tentar ver o que de ruim poderia acontecer. Mas eu acho que se eu não tivesse arriscado, hoje eu estaria muito frustrada. Então eu acho que arriscar com cuidado. É não ter medo, é ter coragem. Eu falo que até o morar junto com outra pessoa é uma coragem, é um passo a mais. Será que você não sabe o que você vai ver? Só que daí você vai se adaptando, você vai fazendo dar certo. E eu acho que é isso, nem tudo dá certo logo no começo, né? E o casamento é um exemplo, uma empresa é um exemplo, e acho que é dando jeitinho. E se não deu certo, começa de novo, muda. Que é isso que eu fazia. Então, confia na sua intuição. Confia na intuição. Pra mim, sempre foi bom. E eu acho que testar também é importante. Não ter medo de dar um passo pra trás. O cuidar de uma criança, muita gente julgou. Eu dei um passo para trás para ver se eu queria. Eu não tinha que dar nenhuma justificativa para as pessoas, apesar delas quererem. Muitas pessoas falam, você vai trocar fralda? Você trocou marketing para trocar fralda? Por um tempo sim. Então, eu acho que foi bom dar um passo para trás e não precisar explicar nada para ninguém. E assim também, sabe, Tati? Dá um passo pra trás na régua de quem? Porque na sua régua você estava dando um passo pra frente, você estava finalmente indo atrás do que você queria, que era ter a flexibilidade do seu ter e tal. Então, de vez em quando a gente escuta muito a comparação da régua do outro. E a gente tem que usar a nossa régua, a régua que a gente usa para medir as nossas vontades, os nossos desejos, né? As nossas realizações, pra gente entender e saber medir certo, né? Algumas vezes as pessoas eu tenho pessoas muito próximas a mim que me julgam e que me acham um pouco louca. Eu sou um pouco louca, mas eu sou um pouco louca pra régua de quem, sabe? Eu acho que é exatamente essa régua. Então, por muito tempo eu me cobrava com a régua do trabalhar numa multinacional, ser CEO. E quando eu comecei a enxergar, eu falava, não quero estar nessa posição. Essa régua é para outras pessoas que foi a faculdade que eu fiz, tinha essa régua, né? Estar no topo de uma empresa que está no topo. E por um momento, eu falei, eu acho que a minha régua não é essa, a minha régua é outra. Eu quero dar passo para trás no sentido dessas pessoas, né? Então, e rever. Mas eu confesso que assim, por alguns momentos da sua vida, você fala, fiz a coisa certa. Você sempre tem, você fala, você nunca vai saber.
Porque eu falo, se eu tivesse seguido, será que eu estaria em tal empresa? Estaria na Amazon ou nos Estados Unidos? Não saberia em que condições. Estaria em que condições lá, né? Eu me pergunto de vez em quando, assim, apareceram algumas oportunidades pra mim no passado, que eu já fico pensando, como que eu estaria? Inclusive, se eu não tivesse saído daqui, sabe? E daí, de vez em quando, eu começo a falar, nossa, eu acho que eu estaria bem, eu estaria com dinheiro. Daí, de repente, eu paro e falo, mas eu estaria infeliz. Eu penso na vida que eu teria, eu falo, não troco minha vida, sabe? Não troco. Então, no final, tudo vai dar certo. Se a gente trabalhar com responsabilidade, com vontade, com coração, no final vai dar certo, Vai dar, sempre dá. É só a gente arrumar o caminho. né? Gente, não se esqueçam de incentivar a gente, incentivar o nosso pequeno negócio. Sigam o Quintal Lorena. Eu vou deixar todos os arrobas da Tati na descrição desse vídeo. Quem sabe até ir pro ar, a gente já tem um e-commerce, de repente, já tem um site, a gente ainda não sabe. E não se esqueça também de incentivar esse projeto, que também é um pequeno negócio. Se inscreve aqui no canal, encaminhe esse vídeo para outras pessoas conhecerem um pouco mais do podcast. Deixe seu like, seu comentário, pode deixar as perguntas para Tati, que eu chamo ela para responder aqui. E Tati, muito obrigada, foi um enorme prazer. Obrigada por abrir seu espaço, sua história. Obrigada pelo convite, por mais esse empurrão. É o segundo já, hein? Eu morar sozinha foi um empurrão, estar aqui é um empurrão. Eu te agradeço muito. Imagina. Gente, então é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo, tchau.